Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para gravar mais uns vídeos para o nosso canal Saúde em 4 Dimensões, irmão. E faz dias que a gente não grava, mas agora nós vamos gravar uma série de vídeos, né? Hoje nós vamos falar um assunto que é até assim de assustar, porque muitas pessoas acreditam numa tese completamente diferente, entendeu, irmão? Então, hoje nós vamos gravar o que é a justificação pela fé, né? Que todo mundo acha que só porque é justificado pela fé pode fazer o que quer e no final o nosso Messias, né? O nosso Jesus, ele vai nos salvar do jeito que nós estamos. Mas não, irmão. A justificação pela fé é totalmente ao contrário. Quando o nosso Messias veio, no ano 27, né? Todo mundo diz que ele aboliu a lei. Não, ele não aboliu, não. Ele, lá em Mateus 5:17, ele fala que ele não veio para abolir a lei, e sim, para cumprir. Foi isso que ele fez. Ele veio justamente para isso, para cumprir a lei e dar um testemunho, porque aquela lei não servia para salvar ninguém, era só para... era a lei do pecado e da morte. O que quer dizer isso? As leis que ele tinha estabelecido para Moisés apresentar para o povo, eram umas leis que realmente só apontavam o pecado daquele povo. Aquele povo começou a pecar e aí o Senhor disse: Moisés, apresenta essas leis, os 10 mandamentos, né? E esses mandamentos era apontando a vinda do Messias, né? Era só para isso. Aquelas leis até que ele viesse, para quando ele viesse justificar pela fé. Como assim? Acrescentou a lei física e também a lei espiritual, para que nós pudéssemos guardar a lei moral, porque até ali era conhecido que nem a lei do pecado e da morte. Por que as leis do pecado e da morte? Porque o inimigo nos mata quando diz assim que não é preciso guardar as leis, entendeu? Ele ensina a todo mundo que não é preciso mais guardar nenhum mandamento, né? Não precisa guardar. Mas o Senhor não diz isso. Nós vamos aqui para Romanos 7. Eu vou abrir aqui e vou mostrar para os irmãos o que o Senhor diz. Romanos 7. O Senhor diz o quê? Olha aqui, ó. Romanos 7. O Senhor fala assim, ó. A lei opera em nós a morte, a luta da carne com o espírito. Como é que diz? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Pois é, irmão, era só isso. Aí, outra coisa, da parte aqui, o Senhor diz assim, no 12, né? Romanos 7:12, o Senhor diz assim, ó: assim a lei é santa. O vento aqui tá meio forte, irmãos, viu? Espera aí, só um momento. Assim, desse lado aqui, ó. O Senhor diz assim, ó: a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. O que é isso? A lei é santa, irmão, a lei. A lei é santa porque aponta os pecados. Se não existisse lei, não existia pecado, né? Aí as leis foi para isso, para apontar a vida do Messias, né? Para quando ele viesse e justificasse com o resto dos mandamentos de Deus, né? Que é justamente a lei física e a lei espiritual. Porque se você não guardar a lei física, você não guarda o resto, porque nós somos, o nosso corpo, a nossa fisiologia, né? Nós temos que estudar. E daí então, a nossa microbiota, nosso intestino é 100 trilhões de bactérias. E se nós não souber o que comer, nós vamos assassinar nossas bactérias do bem. E daí então, com esse processo, devido a gente não saber o que é o pecado, né? Nós começa a pecar contra nós mesmos, na lei física. Aí precisa nós estudar para nós descobrir que nós somos formados de bactérias do bem e do mal. E daí então, se nós comer um alimento que acidifica o corpo muitas vezes, né, sempre acidificando, o que acontece?
Aí nós estamos matando a nossa flora intestinal, nossa microbiota. E daí então, nós diminuímos o tempo de vida. E daí então, aí nós estamos matando a nós mesmos. O pecado não matarás, na lei física, nós já estamos já quebrando, irmão. Por isso o Senhor deixou a justificação pela fé, para nós ser justificados, que nem o Paulo, né? O irmão Paulo, como também Pedro, né? O apóstolo Pedro e outros, né? Todos os apóstolos foram justificados pela fé. E também o nosso pai Abraão, do mesmo jeito, irmão. Foi justificado pela fé porque ele abraçou todas as leis. É a lei do universo. Os mandamentos, como aqui diz. A lei é santa. O mandamento é justo, santo e bom. Porque a lei aponta o pecado e os mandamentos de salva. Que os mandamentos, por completo, é de Jesus. A justificação pela fé é essa, irmão. Quer ver? Nós vamos lá para Gálatas, ver se não é isso. Em Gálatas também fala sobre esse assunto. Rapidinho, irmão. Só um momentinho. Em Gálatas 3. Gálatas 3. Pronto, aqui. Em Gálatas 3. 3, 18, 19 e 20, 21. O que é que diz? Vamos ver. Olha aí, o que o Senhor diz. Ó. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas de Deus, pela promessa. E deu gratuitamente a Abraão. Olha aí, o pai da fé. Aí diz assim, logo para que a lei foi ordenado por causa das transgressões. Pois é, irmão, porque o pessoal estava pecando muito. Até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Quem? Ao nosso Messias, Jesus. E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Quem? O Messias, irmão, entendeu? Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Então, o medianeiro, Deus, irmão. Ele que mandou o Messias. A promessa é o Messias. Para quê? Para que nós fôssemos justificados pela fé, com a mesma fé que Abraão teve, irmão, entendeu? A mesma fé. Como é isso? Guardar agora os mandamentos, não só como a lei, né? Dos 10 mandamentos, aquela tábua que Moisés estabeleceu, que o Senhor escreveu com o dedo, né? Então, não é aquela lei agora. O Senhor, aquela lei era só para apontar os pecados do povo até chegar, justamente como eu já falei, irmão, até o Messias, o medianeiro. Quando chegou o medianeiro, agora ele acrescentou a condição de nós guardar as leis, né? E as leis que o Senhor diz é os mandamentos, todos os mandamentos, como ele disse, né? Como eu fiz, façais vós também. Eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. É isso, irmão, os mandamentos, não é só aqueles 10, não. É a lei física e a lei espiritual, irmão. É isso, irmão. Pois é, irmão. Então, tem muita gente equivocada a respeito disso. Acha que quando o Senhor veio, o Senhor aboliu a lei, né? Diz, não, ele aboliu. Isso, o mundo inteiro ensina isso. Mas não é isso que o Senhor diz, irmão. Olha aqui em Mateus 5. Mateus 5, 17. Olha aqui o que o Senhor diz, ó. O cumprimento da lei e dos profetas diz assim, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vem abrogar, né? O Senhor disse que não veio abrogar, mas cumprir. Ele veio cumprir a lei. Aí, ó. Porque, em verdade, vos digo que, até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. No 19 diz assim, qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. E diz, aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Então, irmão, ele não veio para abolir, ele veio acrescentar as leis do universo, aquela lei que ele estabeleceu lá no Éden, né? Lá no Éden, no princípio, aquelas leis que ele disse que Abraão, né? Deixou para Abraão, deixa a tua parentela e vai lá. E até ele pegou o filho dele
e até mesmo pela fé ele ia até matar o próprio filho, porque ele acreditava nas leis que se ele até matasse o filho, o Senhor poderia ressuscitar na hora, entendeu, irmão? Esta é a fé, a justificação pela fé. Quando o Messias veio e trouxe as mesmas leis que foi dada no princípio, lá no Éden, e depois para Abraão, depois passado para os filhos de Abraão, né, irmão? A descendência, como o Senhor diz, né? A descendência de Jacó. Pois é, irmãos, é isso que eu tenho a dizer para vocês, entendeu? Para que os irmãos possam realmente observar, vocês estudam direitinho para vocês verem como é desse jeito. O Senhor acrescentou a lei física e a lei espiritual para que nós pudéssemos agora guardar a lei moral. Senão nós não íamos poder guardar de jeito nenhum, irmão. Não tinha como. Porque até mesmo nós ia quebrar o mandamento não matarás. Nós ia matar nós mesmos. E nós ia ser culpados por esse mandamento. E não cobiçarás. E outros, né? Como deu exemplo aqui na Bíblia, né? O Senhor, Deus falando conosco. Pois tá bom, irmão. Amém. Eu vou fazer uma pequena oração para encerrar. Eu só oro de joelho, irmão. Amém. Obrigado, Pai, por mais esse dia. Estamos na Tua presença. Te agradeço e te dou glória por tudo, Pai. Que Teu Espírito continue conosco, nos educando, e que nós possamos levar esta mensagem para os irmãos, para eles despertar, irmão. Porque está todo mundo achando que o Senhor, quando veio, extinguiu a lei, né? Aboliu a lei, como eles dizem. Mas não, o Senhor acrescentou para que nós agora pudéssemos guardar pela fé, pela justificação pela fé, como os profetas e também os apóstolos fizeram, né? Eles foram justificados pelo justo juiz, que é justamente o Messias. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso juiz, ele é o justo, né? O justo, o único justo é ele. Nós somos pecadores, mas nós temos que realmente também fazer esforço para sair do pecado, porque a lei do pecado e da morte é justamente aquela que nos mata. O inimigo nos mata dizendo que nós não precisamos guardar os mandamentos. E o nosso Deus nos salva com os mandamentos. Ele nos salva e Satanás nos mata, Pai. Ô, Pai, obrigado por tudo, por esta mensagem que o Senhor deixou para nós, para que nós pudéssemos se vivificar no Senhor, ter vida em abundância, como você fala lá em João 10:10. O inimigo é quem traz a morte, o Senhor não, traz vida em abundância. Obrigado por tudo, Pai. Aqui já te agradeço e te peço, em nome do teu Filho amado Messias. Amém, Senhor.